Hoje eu queria conversar sobre um assunto que tem tido muita repercussão ultimamente, que seria sobre a nossa saúde pública, ou a saúde de uma forma geral, né? Envolvendo plano de saúde, privado e tal. E eu queria começar dando um relato e depois fazendo uma reflexão sobre isso. Então eu estou acompanhando a minha esposa, que ela está no hospital, ela está internada por conta da gravidez, né? Mas tá tudo bem, ela tá em observação. E aí ontem eu tava, depois do almoço eu fui lá acompanhar ela e eu comecei a sentir muita dor aqui na lombar, né, nas costas aqui do lado direito. E eu achei estranho porque foi uma dor que começou devagarzinho e aí ela começou aumentando. E, enfim, para quem entende um pouquinho, né, disso, dessa parte de saúde, sabe que geralmente quando é uma dor, um desconforto nesse lugar, é algo relacionado a rim. E como eu tenho casos na família, eu nunca tive nada, nunca na minha vida tive cólica de rim, cálculo, mas como tem na família, a gente não pode duvidar de nada, né? Então essa dor começou a aumentar, aumentar, chegou uma hora que, assim, ficou insuportável, uma dor insuportável, eu fiquei suando frio, fiquei tremendo, tive vômito também, e aí eu decidi passar no pronto-socorro. E aí que eu queria começar a destacar que daí pra frente foi bem complicado, sabe? Eu tava num hospital, numa Santa Casa, e eu passaria pelo plano de saúde, eu não passaria nem pelo SUS, né? E aí eu cheguei lá, na recepção tinha que aguardar a senha para ser chamado para abrir ficha. E a senha tava coisa assim de quase 10 senhas na frente, e eu morrendo de dor, morrendo de dor. Aí eu decidi falar com a moça. Falei, moça, olha, minha senha é tal. Só que assim, eu tô com muita dor mesmo. Eu tô suando de dor, suando frio de dor. E eu acho que é cólica renal. E pra quem sabe, cólica renal é uma dor insuportável. É uma dor assim que não tem como descrever. Você só sabe que parece que é uma dor que não para. É uma dor que se você tá sentado, você não aguenta ficar sentado. Se você tá de pé, você não aguenta ficar de pé. E cada posição que você muda, essa dor parece que ela duplica. É muito louco isso. Eu nunca senti isso na minha vida. Então, ali eu já tava desesperado. Eu tava desesperado. E eu fazendo lá o cadastro, a moça veio, assim, tudo bem, pode ser protocolo, mas assim, foi perguntando data de nascimento e não sei o que, não sei o que. Aí veio outra moça de outro setor pedir para ela pesquisar alguma coisa lá, a moça parou para pesquisar. Chegou até um momento onde que ela tinha pedido meus documentos. Eu fui pegar, dei os documentos, quando ela me devolveu, ela encostou na minha mão e falou assim, nossa, sua mão tá gelada. Aí eu achei bom, eu acho que ela viu que a mão tá gelada, ela vai dar uma prioridade, né? Que nada, fiquei esperando. Eu acho que eu devo ter esperado coisa assim de 10, 15 minutos. E, e aí foi assim, pra mim, parecia que eu tava nem a meia hora, parecia que eu tava a uma hora. Porque a dor foi só aumentando e a gente sabe que nesses momentos, né, a hora passa muito devagar. Enfim, eu sei que chegou o momento que a enfermeira foi lá, foi fazer a triagem comigo, né? Medir pressão, ver os batimentos. E lá eu já não tava, já tava todo contorcido já. Aí ela, oi, o que que... Perguntou o que que era, né? Falei, moça, é cólica de rim. Eu não aguentava falar, eu falava o básico. Aí ela viu que eu tava com a pressão um pouquinho baixa e já foi me encaminhar lá pra dentro pra esperar a chamada da médica. Eu acho que ali foi a parte que menos demorou. Deve ter levado ali uns 5 minutinhos pra médica, porque eu também não conseguia ficar parado. O pessoal pedia pra eu sentar, eu não conseguia ficar parado, ficava andando de um lado pro outro. E aí foi quando a médica chamou ali, conversei com ela. Ela disse que ia me passar uns medicamentos na veia e uma tomografia para dar uma olhada, para ver o que poderia ser, né? Como eu disse, eu nunca tive cálculo renal, foi a primeira vez que aconteceu essa dor, então só para confirmar mesmo. E aí, essa foi a pior parte, porque depois que você passa na consulta e que eles passam o medicamento, você tem que ficar esperando.
E eu lá na salinha de espera, tava esperando, fiquei esperando. Tem uma hora que eu não aguentei, eu levantei, fui lá na sala da enfermagem e falei, moça, pelo amor de Deus, eu preciso de remédio, eu não tô aguentando. Aí elas falavam sempre, não, pode ir lá sentar que a gente já vai. Só que não chegava e eu não aguentava ficar sentado. Teve uma hora que eu não aguentei também, eu fui levantar pra vomitar, vomitei também lá no banheiro, né? Enfim, eu acho que aí foi a parte que mais demorou. Devem ter me deixado ali, agonizando. Acho que uns 20 minutos, meia hora, eu não sei. Demorou bastante. Pra quem tá sentindo a dor que eu tava sentindo, demorou muito. Demorou bastante. Até que teve uma hora lá que acho que foi vindo outras enfermeiras e tal, outras técnicas, e me deixaram num isolamento lá e finalmente administraram os medicamentos. E assim, juro pra você, não deu 5 minutos, passou. Enfim, aí depois fiz a tomografia e tal. Eu sei que eu fui liberado assim, eu dei entrada lá provavelmente 2h30, perto de 3 horas. E eu fui liberado 7 horas da noite, né? Então, assim, um, um- foi um sufoco. E aí tem algumas considerações. Primeiro, o hospital estava lotado. Acho que eu dei azar também, porque tá tendo tá tendo uma epidemia de dengue, né? Então, muita gente com dengue tava lá, muita gente. Tava chegando cada vez mais pessoas com sintomas de dengue, o que dificulta, porque dengue você tem que hidratar, né? Então, tem que administrar ah, vários atendimentos. Só que aí entra um ponto que é o seguinte: é, eu tinha passado com o plano de saúde e, independente do plano, eu estava junto das pessoas com SUS, com particular. Eu não sei nem se tinha particular, mas assim, tinha SUS e plano de saúde lá. Eu estava com as mesmas pessoas e eu estava num hospital dito como um hospital com boa referência. E aí, o que que dá para apontar primeiro? Primeira coisa, essa classificação, protocolos que você tem que tomar. Então, por exemplo, se eu chego lá morrendo de dor, implorando para ser atendido, é, tendo ali um sufoco mesmo, visível mesmo, e confirmado, né, pela pressão baixa e tudo mais, tinha que ter um protocolo para mandar essas pessoas direto para medicação, sabe? Porque para essa pessoa ficar atrás de uma fila de repente uma pessoa que está ali com algum sintoma de gripe, alguma coisa que não tá tão grave, né, que a pessoa não tá boa, mas que dá pra, tipo assim, aguentar, de repente é uma indisposição, eu não sei. Eu acho que tinha que ter um protocolo assim, porque você colocar uma pessoa dessa na fila para esperar, cara, é tortura. É tortura. Que eu passei, eu não sei se propriamente dita foi isso, mas foi uma tortura. Eu não tava enxergando. Pra ter ideia, eu tava com tanta dor que isso daí apagou na minha mente. Apagou. Aquela tarde, eu lembro da sensação, que foi ontem, né? Eu lembro da sensação, lembro que foi uma coisa assim, insuportável. Mas eu apaguei da minha mente. Eu apaguei da minha mente, porque foi algo muito traumático para mim. Muito traumático. E à medida que você ia vendo que as pessoas não se mobilizavam, que não tinha ali uma prioridade, parece que a dor aumentava, porque você via que ninguém estava ali para poder tirar aquela dor. Entendeu? Então acho que a primeira coisa é classificação de risco. Classificação de risco é uma coisa importante para ter em toda unidade de saúde. Porque às vezes eu cheguei lá com uma dor de cálculo renal, que não sei até onde isso daí pode me matar, mas é, de repente se fosse um infarto, de repente fosse uma coisa mais séria, até pegar a senha, você ser atendido por toda a senha, por todas as senhas, até passar na avaliação do enfermeiro, na triagem. Cara, é muita coisa. É muita coisa, é uma situação que pode agravar. Então, classificação de risco é uma coisa interessante. Eu acho que a gestão do lugar, não conheço aqui a gestão. Pode ser que nem eu falei ontem, eu dei um azar de chegar lá e realmente está muito cheio. Mas fato é que a gestão faz toda a diferença numa unidade de saúde.
Porque independente do local, independente se você está indo via particular, via SUS, essa organização é importante para que você não tenha uma sobrecarga em alguns setores e para que você também não tenha uma defasagem em outros, porque isso acontece muito. Então, de repente, você tem um setor lá que tá com muito atendimento e outro setor que tá vazio, você não consegue fazer a divisão certa, de repente, de profissionais, você não consegue fazer uma logística correta das demandas, porque, por exemplo, ontem, porque falaram para mim por que demorou tanto para me medicar, porque a farmácia da Santa Casa era literalmente do outro lado do prédio. E aí, eu não sei como tava a demanda, eu não sei se a pessoa que fazia a entrega já estava em outro lugar, enfim, mas assim, a logística nessa ocasião eu achei muito ruim, porque a farmácia, tudo bem que do outro lado você tem os setores de internação e tudo mais, mas assim, o fluxo é muito mais forte ali na frente, eu imagino, não sei, eu tô deduzindo. Então, assim, até chegar o meu remédio, demorou muito, demorou muito. Enfim, eu acho que esse é um dos grandes problemas. A gestão é a base de tudo, né? Tem até um assunto que eu gostaria de conversar mais pra frente, porque eu tô fazendo esse vídeo meio que assim, de momento, né? Não vou conseguir nem editar muito, mas nesses últimos tempos, né? Ficou muito comum, se tornou muito comum as pessoas transferirem essa revolta para quem está ali na linha de frente, enfermeiro, médico, né, recepcionista. Então é muito comum eles passarem essas queixas para esse pessoal e esse pessoal muitas vezes não ter a culpa de tudo. Porque eles estão ali para seguir ordem. Se a direção, se a gestão fala que é para trabalhar assim, eles não vão trabalhar de outra forma. Se a ordem é aquela, eles vão respeitar a ordem. Então, esses vídeos que as pessoas fazem, né, esses políticos estavam fazendo ultimamente, de chegar lá no hospital e, enfim, acho que a maioria das pessoas já devem ter visto algum vídeo assim. Esses vídeos, para mim, o maior erro é esse, porque por que eles não buscam saber o horário de descanso, quantos profissionais estão trabalhando, quem organiza a escala, quem é o administrador, porque é essa parte que importa, não é quem está ali trabalhando. Porque se você chega lá sem saber de nada, tem um monte de gente atendendo, aí você chega lá no fundo, às vezes é um médico que, tipo assim, tá ali desde manhã atendendo, tá ali de madrugada, e naquele momento ele decidiu, sei lá, ir na copa, pegar um café, ou ir no banheiro, ou simplesmente tentar dar uma descansada ali porque é direito dele. E aí chega o cara bem nesse momento do descanso, aonde, né, gera toda aquela situação. Então, é um vídeo mais para refletir sobre isso. Ontem realmente me senti muito impotente, me senti muito desamparado. E tá aí uma reflexão para quem me acompanha aqui sobre como que é o sistema, independente se é público, se é privado. Se não tiver uma gestão bem estipulada, bem estabilizada, vai acontecer isso. Então é importante que a gente tenha essa noção e que a gente possa entender a situação para que a gente cobre das pessoas certas. Eu acho que é isso que eu queria falar e tendo mais alguma novidade eu posto aqui. Valeu.